base do HPH enquanto conceito agrega aqui uma dimensão de colaboração. Colaboração, de alguma forma, estende-se àquilo que nós chamamos de uma hélice quádrupla. Portanto, de alguma forma, uma participação na criação deste ecossistema muito forte das entidades públicas, falo dos municípios. Os municípios podem e devem promover políticas de inovação e, de alguma forma, de criar os ecossistemas para que estes empreendedores possam, depois, de alguma forma, desenvolver as suas ações e crescer em benefício quer do território, quer das comunidades destes municípios. A universidade, os centros de conhecimento, os centros de investigação, as próprias escolas secundárias devem ter um papel muito importante do ponto de vista da formação dos agentes, nomeadamente aqui jovens em especial, e portanto devem de alguma forma refletir sobre todas estas mudanças que estão a acontecer e de alguma forma focar também aqui processos de conhecimento e de medição de impacto e de desenvolvimento metodológico. Portanto, este ecossistema de inovação social também não pode acontecer sem este ator. Falamos dos cidadãos como agentes primários, são eles que convidamos a criarem a inovação social, a desenvolver empreendedorismo social, mas não podemos deixar de fora deste processo os empresários. Portanto, aquilo que é o sistema corporativo deve estar consciente destas alterações que estão a acontecer e que os vão afetar mais dia, menos dia, é uma questão de tempo, e de alguma forma apoiarem este ecossistema de inovação social. Portanto, basicamente, a criação de um ecossistema de inovação social ou de empreendedorismo social ou de impacto, que quisermos chamar, só vai funcionar se tivermos uma harmonia destas quatro forças da sociedade. Se o setor público, se o setor cooperativo, se o setor ensino e se o setor cidadania estiverem alinhados. Se isto não acontecer, será muito mais difícil desenvolver empreendedorismo social, impacto social, o que vocês quiserem chamar. Basicamente aquilo que eu estava a tentar, de alguma forma, a expor era a criatividade é fundamental para, de alguma forma, haver aqui processos de desenvolvimento daquilo que é a responsabilidade social empresarial / corporativa. E, portanto, a criatividade pode ser um motor que, de alguma forma, nos permita, dentro daquilo que é o âmbito de intervenção de uma responsabilidade social empresarial, criar aqui dinâmicas que sejam interessantes para de alguma forma, envolver quer os empresários, quer a comunidade de colaboradores dessas organizações, quer também, de alguma forma, fazer com que os próprios cidadãos exijam que as empresas sejam mais socialmente responsáveis. E, portanto, a criatividade pode ser um motor que, de alguma forma, faça, de alguma forma, toda a sociedade perceber que este tipo de cooperação via responsabilidade social e empresarial é efetivamente interessante. Portanto, aquilo que eu acho que é importante é, de alguma forma, a criatividade seja um motor que possa impulsionar melhores experiências, que tenham mais resultados e que possam, de alguma forma, trazer aqui benefícios, quer para as empresas, quer para os colaboradores, as comunidades de colaboradores dessas empresas, quer depois também para a própria sociedade, que vai beneficiar dessa criatividade. Portanto, basicamente a forma que podemos criar aqui processos criativos de desenvolvimento de iniciativas de responsabilidade social. Por exemplo, do ponto de vista daquela segunda dimensão de desenvolvimento da responsabilidade social corporativa, que nós aqui no HPH chamamos de CSR 2.0, que tem a ver com a melhoria das condições do ecossistema laboral. Ou seja, é aquela dimensão da responsabilidade social corporativa que se preocupa com o bem-estar e com o desenvolvimento dos seus colaboradores. Esta percepção vai trazer a médio, curto, a longo prazo grandes vantagens para a empresa. Vai criar um melhor ambiente de trabalho, isto vai aumentar a produtividade, vai de alguma forma dar uma dimensão de harmonia, de governança, e esta questão da governança nos modelos ESG são extremamente importantes. Portanto, de alguma forma dar aqui uma dimensão nova de modernidade à empresa, do ponto de vista que cada colaborador tem uma voz ativa e de alguma forma contribui para o desenvolvimento dessa própria empresa, dessa própria instituição. Portanto, há coisas do ponto de vista da criatividade que podem estimular estas relações e podem a médio e curto prazo melhorar de forma qualitativa aquilo que é o ambiente de trabalho. Por exemplo, eu posso-vos dizer algumas das iniciativas. Por exemplo, nós tivemos aqui connosco neste ciclo de conversas a ES Solidar, e a ES Solidar, por exemplo, numa das empresas de trabalho, fez um modelo muito interessante, que é, normalmente as empresas portanto, os colaboradores quando vão trabalhar têm acesso a um parque de estacionamento, e esses parques de estacionamento têm sempre problemas de lotação. Portanto, fica sempre difícil, as pessoas têm que ir muito mais cedo para conseguir arranjar um lugar de estacionamento no parque dessa organização. O que é que eles fizeram?
durante o mês de julho e agosto, alguns dos CEOs dessas empresas estavam de férias, e o que é que eles fizeram? Fizeram um leilão do lugar de estacionamento do diretor da empresa, do diretor de recursos humanos, etc, etc. E um colaborador durante esse mês comprava esse lugar. O dinheiro que era angariado com esse aluguer ou com essa compra desse parque de estacionamento não revertia para a empresa, revertia para o fundo social dessa empresa investir em responsabilidade social. Ou seja, com uma forma extremamente criativa, com um processo de gamificação para ver quem é que conseguia o lugar de estacionamento do chefe e depois de alguma forma uma agressão no valor simbólico, foi possível a essa empresa ter uma verba para depois poder investir enquanto, por exemplo, mecenato, ok? É apenas uma dimensão da criatividade que pode de alguma forma tornar muito mais aliciante o processo, por exemplo, de participação dos colaboradores numa ação de fundraising da própria empresa para mecenato ou para investir em termos de investimento de impacto ou de ações. Outro tipo de iniciativas criativas que podem de alguma forma trazer aqui uma dimensão muito interessante. Eu recordo-me de outro caso também aqui na região, de uma escola que tinha um projeto Erasmus mais aprovado para crianças com discapacidade física, com dificuldades de mobilidade e também de questões cognitivas. E essas crianças teriam que voar, ou seja, tinham um episódio que teriam que ir andar de avião. E os professores estavam muito preocupados como é que essas crianças iriam reagir a uma primeira experiência de voo. Se iriam ter medo, se iriam de alguma forma entrar numa situação de stress, agressivo. E, portanto, o que é que eles fizeram? Através também de uma iniciativa de responsabilidade social corporativa, conseguiram adquirir aquilo que seriam alguns mobiliário que a TAP estava a vender, também num leilão, e de alguma forma recriaram na escola, na biblioteca da escola, o ambiente de um avião. Portanto, a janelinha, a cadeira do avião, portanto, e as crianças foram-se de alguma forma, no período antecedente à viagem, de alguma forma familiarizando com aquilo que era o cenário que iriam encontrar quando tivessem a primeira experiência de voo. Portanto, todo este processo de preparação destas crianças para a sua primeira experiência de voo foi possível através de um processo de responsabilidade social corporativa com o leilão da TAP, que vendeu vários mobiliário nesta fase da reestruturação interna dos aviões e, portanto, permitiu criar aqui um processo que foi, de alguma forma, muito interessante para suavizar futuros possíveis stresses que estas crianças teriam a ter a sua primeira oportunidade de voo. Do ponto de vista de investimento de impacto, aqui a questão da criatividade também é muito importante. Portanto, de alguma forma, o empresário pode, de alguma forma, pensar aqui novos modelos de negócio e poder-se associar a investimentos em áreas que possam ser extremamente interessantes daqui a alguns anos, por exemplo, na questão das criptomoedas, e que depois esta aprendizagem possa também, de alguma forma, resultar numa aprendizagem técnica por parte do empresário em saber como é que pode utilizar no futuro também criptomoedas no seu próprio negócio. Portanto, há aqui isto, por exemplo, alguém que é muito interessante ou muito inteligente na forma como é criativo na sua relação de mecenato é o Elon Musk. Portanto, basicamente o Elon Musk anunciou há pouco tempo aquilo que é um grandes investimentos através de criptomoeda na Tesla. E, portanto, basicamente ele está a ser criativo na forma como utiliza estas novas tendências ou estas novas tecnologias no sentido de adaptar o seu modelo de negócio e o seu modelo de vendas a este novo tipo de situações que, por exemplo, têm a ver com bitcoins ou com outras criptomoedas. Portanto, o facto de um empresário poder fazer aqui uma relação, por exemplo, de experiência com criptomoeda dentro do seu universo laboral e que possa passar pelo mecenato numa primeira fase ou num investimento de impacto, pode resultar numa aprendizagem extremamente interessante para esse empresário para daqui a 1 ou 2 anos, quando estivermos num processo de economia digital muito avançado, ele esteja preparado para poder trabalhar com esse tipo de percepção e de desenvolvimento. Portanto, fazer experiências através da responsabilidade social corporativa pode ser uma forma muito interessante das empresas preparar o futuro e as mudanças que estamos a assistir nos modelos de negócio atuais, e tem a ver com este modelo, este binómio consumer versus prosumer. Portanto, a criatividade é fundamental para nos podermos preparar também para aquilo que é a economia do amanhã, aquilo que são as alterações que esta economia automatizada, robotizada, de inteligência artificial vai trazer. A inteligência artificial é outra questão fundamental, por exemplo, também ao nível da criatividade. Como é que podemos implementar um primeiro processo de inteligência artificial
numa determinada empresa e uma experiência ao nível da responsabilidade social pode ser extremamente interessante. Permite, de alguma forma, a utilização de uma nova tendência, permite o facto de estarmos a aprender e antecipar futuros cenários e permite, de alguma forma, ao empresário ter aqui uma experiência inovadora e que passa também pela sua responsabilidade social, no sentido de poder aqui apoiar trabalhos específicos de grupos de jovens ou de cidadãos. Por exemplo, uma coisa criativa que aqui podia ser feita deste ponto de vista, trabalhar também, por exemplo, com a CEOs Life, que é uma empresa de software para séniores, para pessoas de terceira idade. E, portanto, algumas das experiências no mecenato que podia ser feito através de uma relação com esta empresa podia resultar em processos muito interessantes de automatização, digitalização e mesmo da relação de trabalho para a própria empresa a nível interno. Ou seja, esta interação entre a empresa A, que quer fazer uma experiência piloto de responsabilidade social fora da caixa, com a CEOs Life, podia resultar numa relação de trabalho interessante para depois resolver aqui questões. Por exemplo, esta questão da pandemia trouxe aqui o trabalho remoto para o centro das atenções. E, portanto, há aqui a necessidade de muitas empresas poderem, de alguma forma, otimizar os seus modelos de trabalho remoto. Quem trabalha responsabilidade social corporativa com este tipo de empresas que trabalham com formação online, trabalham com processos de capacitação de colaboradores com soluções digitais, já estariam num ponto de vista de desenvolvimento muito mais avançado para poderem abordar os desafios da Covid. Portanto, são apenas pequenos exemplos de como é que podemos ser criativos ou usar criatividade na forma como desenvolvemos processos de responsabilidade social corporativa. Okay. A criatividade também é algo que se desenvolve, ok? Portanto, há metodologias e formas de trabalhar. Nós aqui no HPH temos aqui, por exemplo, trabalhamos muito com Like Serious Play. Eu estava lá embaixo e tinha algumas figuras lá comigo para podermos usar, portanto, em que se consegue de alguma forma criar à volta do empresário um ecossistema criativo que estimula a criatividade. O facto de termos um espaço de trabalho que de alguma forma tem muita luz natural, tem inputs à nossa volta que nos estimulam a ser criativos, tudo isto depois de alguma forma vai repercutir-se nos nossos métodos de trabalho e na forma como nós desenvolvemos ideias criativas. E há metodologias específicas para isto, estou a falar do Design Thinking, estou a falar do Like Serious Play, em que nos permitem sair da caixa, sair da nossa zona de conforto e na forma que normalmente nós concebemos e desenhamos projetos e sermos criativos na forma como fazemos. As grandes empresas têm aqui uma vantagem, que é ter empresas que pensam este processo criativo para as suas campanhas de responsabilidade social corporativa. As pequenas e médias empresas não têm capacidade de poder contratar uma empresa que pense uma campanha de responsabilidade social. Não é? E, portanto, fica um bocadinho mais difícil. Agora, neste momento, existem já empresas que estão a olhar para fundos europeus, nomeadamente, por exemplo, Portugal Inovação Social. Por exemplo, esta iniciativa que foi apresentada agora recentemente, que é uma parceria para um título de impacto com a questão do Eu Sou Digital. Portanto, há aqui uma forma de chamar empresas grandes como, por exemplo, a EDP ou a Altice ou outras grandes empresas e também instituições públicas, no sentido deles fazerem responsabilidade social através desta iniciativa que é o Eu Sou Digital. Portanto, só que isto foi desenhado de certeza, eu estou aqui a especular também, por uma grande empresa que chegou com uma ideia, que desenvolveu o título de impacto, não é? E, portanto, e depois apresentou aos seus mecenas, portanto, a EDP, a Altice, etc. Agora estou aqui também sem olhar para a iniciativa e, portanto, estou aqui só daquilo que eu vi da apresentação que aconteceu. E a forma como foi a apresentação deste título de impacto foi muito criativo, porque ele parecia mais um programa de televisão com jornalistas que nós costumamos nos ver apresentar noticiários do que propriamente uma iniciativa de um título de impacto. Portanto, houve ali muita criatividade também na forma como foi apresentado o próprio título de impacto. E depois a relação com os stakeholders, a forma como empresas surgem aqui a efetuar a sua responsabilidade e são mecenas ou são investidores destas iniciativas, é uma forma muito criativa de dar um passo, por exemplo, para o investimento de impacto. Portanto, temos aqui um título de impacto que é apoiado por várias empresas e também por instituições públicas e que de alguma forma se transforma numa dimensão muito elevada. Estamos a falar de um projeto que de certeza andará na casa dos milhões de euros e que tem como objetivo que é, de alguma forma, a literacia digital de todos os portugueses, ou pelo menos 1 milhão de portugueses, foi o que eu vi na notícia da apresentação. O que eu te estou aqui a dizer é uma forma criativa de tua empresa poder entrar
por exemplo, num projeto do Portugal Inovação Social, uma parceria para o impacto, ou um título de impacto, exercer a sua responsabilidade e ter aqui também dividendos muito interessantes, não é? Porque é associado a uma grande iniciativa nacional que vai resolver um clash de digitalização dos portugueses. Portanto, isto são formas muito criativas de alguma forma teres um bom investimento e teres também muito retorno, nomeadamente ao nível da imagem, ao nível da reputação, na forma como tu exerces o teu trabalho de investidor social e a tua responsabilidade social. Portanto, este é um exemplo que eu posso dar e que isto foi apresentado há 2, 3 semanas, portanto convido-vos também a verem um bocadinho o que é este Eu Sou Digital e todas as dimensões que estão ali feitas. Outra experiência que eu te posso dar também é pública, portanto a Fundação José Neves tem vários modelos de desenvolvimento de apoio à capacitação das pessoas, as pessoas poderem voltar a estudar através do empréstimo, e isto de alguma forma é a responsabilidade social da Farfetch e do seu fundador, que disponibilizam uma verba da sua riqueza para investir nas pessoas e na economia do país, através da sua capacitação e através de modelos aqui que têm a ver com empréstimos a custo zero ou sem juros, que depois são devolvidos ao final de algum tempo, mas que permitem as pessoas voltar a estudar ou voltar a ir para a universidade ou a fazer processos de yoga ou meditação, portanto estou aqui agora a dar, mas que são apoiados pela responsabilidade social da Fundação José Neves e que de alguma forma é um ato altruísta do seu fundador, que está preocupado com o desenvolvimento da sociedade portuguesa. Portanto, é outra forma muito criativa, a criação de uma fundação, para, por exemplo, poder gerir toda a ação de responsabilidade social de uma determinada empresa. Portanto, aqui estamos a falar de outro processo muito criativo e que existe, é evidente que depois aqui há algumas questões que aparecem em fundações a título póstumo, outras ainda em ação, não é? Por exemplo, o José Neves é um empresário que está com grande vigor e trabalho, portanto é uma figura ativa, mas também há fundações que surgem a título póstumo, Fundação José da Mata ou outras, não é? Portanto, há aqui a criação de fundações para gerir processos de responsabilidade social, é outra forma criativa e que pode ter, inclusive, uma gestão muito interessante do ponto de vista económico. Eu costumo dizer que muitas das vezes ser criativo basta fazer diferente. Basta fazermos diferente daquilo que é o normal para já sermos criativos. E aqui aplica-se a isto. Nós também não precisamos de criar aqui grandes estruturas para gerirem a nossa missão de responsabilidade social corporativa. É evidente que isto depende depois daquilo que é a balança comercial de cada empresa, aquilo que é a sua produção e aquilo que é os lucros que obtém. Mas as pequenas e médias empresas podem fazer responsabilidade social e as associações é uma boa forma de o fazer, de criar mais valências nas associações, por exemplo, uma escola de música e a empresa oferece os instrumentos, é responsabilidade social, ou criar uma sala digital ou fazer com que a associação possa ter aqui um computador e para poder ter e-mail, etc, etc. E há muitas associações pequenas nas nossas coletividades que ainda nem sequer têm e-mail. Portanto, e aqui seria um apoio de responsabilidade social e que poderiam resolver, não é? Como, por exemplo, não só nas associações, por exemplo, nas escolas. Portanto, os empresários olharem para a escola EB+2 ou para a escola primária da sua freguesia, ver o que é que falta e oferecerem, por exemplo, um aquecedor, um ar-condicionado ou uma estação de água, etc, etc. Portanto, basicamente pode-se fazer tanta responsabilidade social. Basta fazermos, de alguma forma, sairmos da caixa, sermos criativos e perceber o que é que faz falta. Portanto, e fazermos responsabilidade social neste domínio do que é que faz falta, é já sair fora da caixa e é fazer, de alguma forma, um investimento de impacto. E, portanto, se eu conseguir, através de uma pequena verba, conseguir resolver um problema, por exemplo, de aquecimento de uma escola, vai aumentar o conforto desses alunos, esses alunos vão aprender melhor e daqui a 10 anos podem ser colaboradores da empresa que resolveu o problema, por exemplo, do aquecimento dessa escola. Né? E, portanto, são pequenas coisas como estas que podem, de alguma forma, serem muito interessantes do ponto de vista daquilo que é o impacto da responsabilidade e, portanto, basta sairmos um bocadinho da caixa e fazermos diferentes. Portanto, basicamente, para sermos criativos, basta fazer diferente daquilo que é o nosso hábito.